Em 15 de agosto de 1976, o voo 232 da Latam Airlines desapareceu durante um curto trajeto entre Quito e Cuenca, no Equador. Por 26 anos, nenhuma pista foi encontrada e o mistério virou lenda. Mas, em 2003, dois montanhistas, no Monte Chimborazo, descobriram destroços, corpos congelados e um segredo mantido por décadas. Essa é a história de um desaparecimento que chocou o país e das perguntas que surgiram, mesmo após o reencontro com o avião. O voo 232 era operado pela Latam Air Equador em um avião a hélice de modelo antigo, um Vickers Visconti 785D. Essas aeronaves eram comuns na América do Sul na época, tendo sido introduzidas, pela primeira vez, na década de 1950, na Europa e nos Estados Unidos. Eram confiáveis, robustas e tinham custos econômicos de operação e manutenção. Além disso, eram populares entre os passageiros, devido à cabine espaçosa e às grandes janelas ovais. Esses aviões eram uma escolha frequente para pequenas companhias aéreas que queriam expandir suas frotas, comprando aeronaves de segunda mão. Por exemplo, o avião da história de hoje pertencia, originalmente, à Alitalia, antes de ser vendido para a Air Equador. Naquela manhã, havia 55 passageiros e 4 tripulantes a bordo. Após completar as verificações pré-voo, o Visconti decolou do aeroporto Mariscal Sucre, em Quito, às 8h06. Tudo parecia normal. Às 8h27, o piloto fez contato por rádio, relatando a posição da aeronave, que voava a cerca de 18.000 pés de altitude, passando sobre a cidade de Ambato. Essa comunicação foi a última recebida do voo 232. Ele nunca chegou a Cuenca. Com a clara percepção de que algo havia acontecido, as autoridades equatorianas iniciaram uma busca intensa, concentrando-se, inicialmente, no terreno da Cordilheira de Conazo, próximo a Ambato. Não encontraram nada. A busca foi ampliada para outras áreas montanhosas no interior do país e, eventualmente, para a região da costa tropical. No entanto, foi tudo em vão. Nenhum vestígio do voo 232 foi encontrado. Era como se o avião tivesse desaparecido no ar. Conforme as semanas passavam, sem sinais de destroços ou sobreviventes, os parentes dos passageiros desaparecidos buscavam, desesperadamente, respostas. Na ausência de evidências concretas, teorias sobrenaturais começaram a surgir. Alguns acreditavam que o avião havia sido sugado por algum tipo de vórtice, como o Triângulo das Bermudas, enquanto outros especulavam que ele poderia ter sido abduzido por alienígenas. Desesperados, alguns familiares chegaram a consultar médiuns, mas nada trouxe respostas. O voo 232 simplesmente desapareceu, sem que ninguém soubesse o que havia acontecido. Quase 3 anos depois, em abril de 1979, outro avião Visconti, operado também pela Air Equador, o voo 011, com 57 pessoas a bordo, decolou do aeroporto Mariscal Sucre com destino a Cuenca. Mais uma vez, o avião desapareceu sem deixar rastros. A semelhança era impressionante. Apesar das buscas extensas, nenhum vestígio dessa aeronave foi encontrado. A essa altura, começaram a surgir especulações de que os aviões poderiam ter sido sequestrados e voados sob o radar até a Colômbia, onde poderiam ser usados por cartéis de drogas. No entanto, em 1984, 5 anos após o desaparecimento, os destroços do voo 011 foram encontrados, espalhados por uma encosta de floresta densa. Todos a bordo haviam morrido no impacto. O avião estava 49 quilômetros fora da rota prevista. Não havia uma explicação óbvia para o que havia acontecido. Apesar disso, pelo menos, os familiares das vítimas receberam uma resposta sobre o destino de seus entes queridos. Para os parentes do voo 232, no entanto, não havia nenhuma solução. Os anos passaram, sem novas pistas ou informações. Então, em fevereiro de 2003,
26 anos após o desaparecimento do voo 232, surgiram notícias. Dois montanhistas, Pablo Schisa e Flávio Armas, encontraram destroços no alto da encosta do Monte Chimborazo, o maior vulcão do Equador. Essa descoberta, finalmente, poderia desvendar o mistério do que aconteceu ao voo 232. Os montanhistas Pablo Schisa e Flávio Armas, ambos membros do clube de montanhismo Nuevos Horizontes, ouviram de outro alpinista, Miguel Casar, sobre a existência de destroços metálicos e restos humanos no alto de um dos glaciares orientais do Monte Chimborazo, a 6.268 metros de altitude. Essa área era de difícil acesso e raramente visitada. Determinados, Schisa e Armas subiram até o local remoto, passando um dia e uma noite examinando os destroços, antes de retornar no terceiro dia. Entre os escombros, encontraram latas de comida, jornais de 1976 ainda legíveis, bagagens espalhadas e corpos congelados, alguns ainda presos aos assentos, quase perfeitamente preservados devido às baixas temperaturas. Durante a descida da montanha, os dois conversaram com um morador local sobre o avião acidentado. Surpreendentemente, ele afirmou: os militares já foram lá anos atrás, mas não encontraram ninguém vivo. Essa declaração indicava que o avião, aparentemente, já havia sido descoberto no passado, mas essa informação nunca fora divulgada. Isso motivou os montanhistas a iniciar uma investigação por conta própria. Neste ponto, os acontecimentos se tornam um pouco confusos. Em vez de a descoberta ser amplamente divulgada, houve uma espécie de apagão de notícias. Um oficial militar aposentado, Galo Areta, entrou em contato com os montanhistas, oferecendo ajuda para divulgar a descoberta, mas insistiu que ele seria o responsável por decidir quando o anúncio seria feito. Areta declarou que o presidente equatoriano, Lúcio Gutiérrez, precisava ser o primeiro a saber da descoberta dos destroços, por razões que pareciam ser conhecidas apenas por ele. Em dezembro de 2003, Schisa e Armas retornaram ao local dos destroços, enfrentando, novamente, a difícil subida. Dessa vez, o objetivo era recuperar o máximo de documentos de identificação possível para provar, de uma vez por todas, que o voo 232 havia sido encontrado. Na época, grande parte da população equatoriana já sabia que um avião e corpos haviam sido localizados na montanha, mas nenhuma confirmação oficial havia sido dada. Os montanhistas conseguiram recuperar, pelo menos, um documento intacto e entregaram as evidências a Areta, acreditando que ele finalmente divulgaria a notícia. No entanto, por razões desconhecidas, Areta relutou em compartilhar a descoberta e permaneceu em silêncio sobre o caso. Após meses sem ação, Schisa e Armas conseguiram falar com o ministro da Defesa do Equador, que imediatamente ordenou uma expedição militar ao local. Finalmente, a descoberta do voo 232 foi oficialmente anunciada. Após 26 anos, os parentes dos ocupantes do avião receberam a confirmação que esperavam por tanto tempo. Seus entes queridos haviam sido encontrados. A relutância de Areta em divulgar a notícia nunca foi completamente explicada. Ele se manteve firme em sua posição de que o presidente deveria ser o primeiro a saber. Além disso, um relato anônimo sugeriu que os corpos encontrados nos destroços haviam sido saqueados anteriormente, com joias e carteiras retiradas, mas não há provas concretas para confirmar essa afirmação. Devido à dificuldade de acesso e à complexidade do local, foi decidido que a área seria declarada um sítio sagrado, proibido para alpinistas e turistas. Até hoje, os destroços do voo 232 e os restos mortais de seus 59 ocupantes permanecem no alto da face oriental do Monte Chimborazo, em seu túmulo gelado.